Vem cá, deixa eu te lembrar de um evento. Dia 20 de junho, acaba o prazo para quem pretende comprar sementes e mudas por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. A modalidade é doação simultânea, hein? Vamos saber mais dessa iniciativa da Conab com o diretor executivo de Política Agrícola e Informações, Silvio Porto. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Fábio. Muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço e boa tarde às pessoas que nos acompanham. Pois é, Silvio, uma ótima oportunidade, né? Eu acho que tem muita gente interessada. E para explicar melhor para quem de repente não tem aí o hábito de acompanhar os informativos da Conab, é fundamental que as propostas sejam enviadas e dentro delas constem também a capacidade que o interessado tem de realmente cumprir com o planejado, né? Perfeito. Essa é uma iniciativa da Conab, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? Os recursos são oriundos do MDS, quem coordena o Programa de Aquisição de Alimentos. E dentro deste grande programa em que nós compramos alimentos e destinamos às pessoas em situação de insegurança alimentar nacional, nós também trabalhamos desde 2003 com essa iniciativa que é a aquisição de sementes, mudas e materiais propagativos, como maniva de mandioca, por exemplo, né? Para que as comunidades tradicionais, a agricultura familiar, assentamentos de reforma agrária, possam utilizar suas próprias sementes, os seus próprios materiais na replicação e, inclusive, no intercâmbio também entre comunidades. Essa iniciativa ela é muito importante porque isso é uma forma de valorização da biodiversidade brasileira. Nós temos inúmeras variedades de feijão, de arroz e de diversos outros produtos, né, que são produzidos e comercializados por essas organizações e, nesse sentido, então, a gente aporta esses recursos. Esse ano são 35 milhões de reais, que nós vamos estar incentivando esse processo de produção e destinação para que comunidades possam estar recebendo e ampliando a sua capacidade de produção, seja para autoabastecimento ou mesmo para a comercialização. E, inclusive, Silvio, haveria aí até uma forma de um acompanhamento, né? Vamos dizer assim, uma assistência aí para que realmente possa ser a doação acabe rendendo produtividade, né? Perfeito, Fábio. Assim, é importante dizer que, mesmo sendo sementes crioulas, como nós designamos, né, nós exigimos alguns parâmetros em termos de qualidade. Por exemplo, é feito em laboratório credenciado ao Ministério da Agricultura ou universidades, institutos federais, que fazem esse tipo de análise para saber as condições de umidade, de impureza, de germinação e vigor, quando é o caso. E também, se são variedades que podem ter contaminação por transgenia, como é o caso do milho, nós também exigimos que seja feito o teste, né, para verificar se não houve contaminação, exatamente para não disseminar a contaminação de uma comunidade para outra. Além disso, é muito importante, exatamente o que tu havias perguntado, a capacidade de fornecimento. Então, a gente verifica isso e também, lá na distribuição, se vai ter algum tipo de acompanhamento técnico. É muito importante que simplesmente não chegue somente as sementes a essas comunidades, mas que também seja desenvolvida uma estratégia para que efetivamente haja o plantio, né, e que possam usufruir, então, da colheita e do resultado dessa produção, seja para autoconsumo ou para comercialização. É muito importante também que observem na página da Conab, então, todas as orientações em relação a essa iniciativa, a essa modalidade de compra para sementes. Ali vai ter que preencher um formulário em que tem uma série de informações que nós exigimos, vai ter que baixar o programa específico do PAA-NET, vai preencher essa informação, vai preencher o projeto, a proposta de projeto e incluir junto no Google Forms, lá nesse questionário, e enviar para a Conab. Então, tudo isso está lá, o passo a passo, no nosso site. Entrem lá, verifiquem, e nós estamos à disposição, seja pelas nossas superintendências regionais ou aqui pela nossa matriz, pela Superintendência da Agricultura Familiar.
Inclusive, Silvio, parabéns aí para a Conab, né? Porque realmente está bem explicado, passo a passo, o roteirozinho que deve seguir. Está muito fácil, didático. Quem for acessar ali a página da Conab também deve perceber autoexplicativo ali, né? Realmente. Mas também, se tiver dúvidas, entrar em contato com a Conab. Parece que neste ano tem uma novidade, né? Organizações também podem enviar propostas, né? Da mesma forma. Antes, como é que era antes? Era apenas para o produtor? Não, assim, sempre foi por organizações. Esse é um formato que a gente sempre trabalhou. O que nós fizemos esse ano foi solicitar os nossos alguns órgãos parceiros, como o INCRA, o Instituto Chico Mendes, a Fundação Palmares, para que nos enviassem demandas, caso já tivessem identificado, né? E foi o que aconteceu. Então, nós fizemos essa demanda. Por exemplo, a partir do INCRA, já identificamos algumas demandas para a reforma agrária, a partir da FUNAI para indígenas, a partir do ICMBio, né, do Instituto Chico Mendes, para comunidades extrativistas, e pela Palmares para comunidades quilombolas. Então, nós vamos colocar, são dois formatos. Uma é que as organizações fornecedoras de sementes, materiais propagativos e mudas podem se credenciar para fornecer para essa demanda já identificada por esses órgãos federais, parceiros da Conab e do MDS, ou poderão fazer os seus próprios projetos, indicando e dizendo para onde se destinam essas sementes, mudas e materiais propagativos. Agora, é importante dizer que nós temos critérios de pontuação, né? E esses critérios de pontuação maior participação de mulheres, comunidades tradicionais, povos indígenas, tanto como produtores, fornecedores de sementes, como também como público recebedor. Nas duas pontas, a gente está pontuando e fazendo essa diferenciação para valorizar a participação, tanto na questão de maior participação de mulheres, como também de indígenas e comunidades tradicionais. Pois era esse ponto também que eu queria ressaltar para a gente finalizar, a participação das mulheres, né? Eu acho que a Conab também já identificou a participação feminina, né, já crescente no campo, na gestão, de uma certa forma, também ali da produção, né? Isso, Fábio. Nós, ao instituirmos, né, é importante dizer que o Programa de Aquisição de Alimentos ele acabou em 2022, o presidente Lula retomou aí em 2023, foi lançado lá na cidade do Recife, em março de 23, e nessa retomada, na nova lei do PA, nós colocamos como condição equidade de gênero. Então, participação mínima de 50% de mulheres em todos os projetos que a Conab atua nas diferentes modalidades. E para nossa grata satisfação, nesse ano, na chamada que nós fizemos para a doação simultânea de forma mais ampla, nós recebemos uma oferta em que 80% do público ofertante de alimentos ao PA são mulheres. Então, esse é um programa que dialoga com a economia feminista, que fortalece as relações de gênero, que transfere renda para as mulheres e garante a sua autonomia a partir exatamente, né, dessa relação de acesso à renda, porque as mulheres sempre estiveram envolvidas na agricultura, sempre estiveram envolvidas na produção, mas muitas vezes de forma invisibilizada. E a partir dessa importante política, nós estamos exatamente conseguindo dar um passo muito significativo de fazer com que as mulheres estejam à frente, inseridas, inclusive como dirigentes de muitas dessas organizações. Excelente, muito bom mesmo. Parabéns aí pela iniciativa, que a gente também veja um volume grande de propostas chegando aí na Conab, porque acho que essa é a intenção, o objetivo, de fazer essa distribuição farta em todo o país. Silvio Porto, muito obrigado, um bom trabalho. Pode contar com a gente aqui na divulgação de outras iniciativas, viu? Parabéns, uma boa tarde, bom fim de semana. Obrigado, boa tarde, e agradeço esse espaço exatamente para disseminar essas informações, fazer com que chegue ao público, e esse é o nosso objetivo. Um bom final de semana a ti e às pessoas que nos acompanham. Um grande abraço. Essa é a nossa missão. Muito obrigado, viu?